Oi, galera! Esse é o podcast Amigas da Maternidade. Eu sou a Maiara, tenho 25 anos, sou social media, sou mãe da Catarina, de 2 anos, e da Marcelinha, de 1 aninho. Oi, gente, eu sou a Letícia, eu tenho 24 anos, eu sou artesã, empreendedora e fundadora do projeto Help Baby. Eu não sou mãe ainda, mas eu amo o assunto da maternidade, por isso que eu tô aqui. E no nosso podcast a gente vai trazer profissionais que tenham a ver com a maternidade e mães para contarem suas experiências de vida. Hoje a gente vai falar com a Vitória, que ela é nene lá nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, nene é babá. E ela vai contar pra gente como que tá sendo essa trajetória de estar lá nos Estados Unidos, de cuidar de bebês lá. Vitória, tudo bem? Oi, gente, eu sou a Vitória, eu tenho 23 anos de idade e eu moro em São Francisco, na Califórnia, e eu estou morando nos Estados Unidos há quase 4 anos. Uau! Eu fiquei tipo impactada. Ô, Vi, Ai, aqui ai. no Brasil você morava onde? Eu sou de Goiânia, Ah, dá esqueci pra de ver pelo falar. sotaque. É verdade. Eu perdi um pouco do sotaque, eu convivendo com brasileiros de outros lugares do Brasil, acabei perdendo um pouco do sotaque. É, tem uma puxadinha, mas se você não falasse que era Goiânia, a gente ia ficar na dúvida. Sim. Ô, Vi, e hoje você mora na Califórnia. Como que é isso pra você morar fora do Brasil? Você tem família aqui no Brasil ou tá todo mundo aí? Como é que é? Então, eu não tenho ninguém nos Estados Unidos. Minha mãe e meus irmãos moram em Goiânia e meu pai mora na Inglaterra, que inclusive foi lá onde eu morei minha infância. E quando eu tinha 12 anos, meus pais voltaram para o Brasil e na minha adolescência meus pais se separaram, então meu pai voltou para a Inglaterra. Eu vim para os Estados Unidos com 19, né? Aí eu amo muito os Estados Unidos. Eu amo principalmente a Califórnia. Eu acho é um lugar maravilhoso. Tem seus problemas, como qualquer outros estados dos Estados Unidos, mas assim, é muito lindo. A gente tem a praia de um lado, pro norte tem as montanhas, pro outro lado tem um deserto, e assim, é maravilhoso, é muito lindo. Gente, Nossa, Letícia, incrível mesmo. de um lado a gente tem ali uns prédios, do outro lado a gente tem uns matos. É, Então, menina. tem uma coisa chamada Challenge da Califórnia, uma coisa assim, que eles falam que você consegue ir para montanha, ir para cidade, para o deserto e ir para a praia tudo num dia só. É um dia de viagem. Só que é mais para a região de Los Angeles. Você sai de Los Angeles, vai lá para as montanhas onde tem neve, aí você sai, você no caminho de volta você já para no meio do deserto e de lá você volta para Los Angeles e já vai para a praia. Você consegue fazer tudo isso em um dia. Ai, que delícia, gente. Gente, o sonho, né? Olha, eu consegui até o centro ali voltar, e aí pra mim já é demais. Tenho mais idade pra essas coisas. Ai, ai, ai. E Vi, como que você foi morar aí, né? Você falou que você primeiro foi au pair e tal. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tinha iniciado minha faculdade no Brasil de Relações Internacionais. Eu sempre tive a vontade de morar fora do Brasil novamente, só que eu, né, ainda não era maior de idade, então não podia. E eu fiz só o primeiro semestre da faculdade e eu percebi que estava muito caro, eu não estava tendo muitas condições e eu já sabia do programa de au pair. Só que eu não sei, por algum motivo eu não tinha decidido fazer. E um dia eu tô sentada na faculdade, lá toda depressiva, pensando como que eu vou pagar o próximo semestre da faculdade. E apareceu uma propaganda para mim no Instagram da agência STB, que tava com uma mega promoção de novembro, de Black Friday, para o programa de au pair. E eu já tinha os requisitos. Eu tinha, graças a Deus, eu tinha ganhado a minha CNH, né, minha carteira de presente, então eu já tinha. Eu já sabia falar inglês por conta de ter morado fora antes. E eu, né, sempre cuidei de crianças da família e dos amigos.
Então eu falei, agora é a hora. E eu fui lá na mesma. Eu não tinha dinheiro, gente. Eu saí da faculdade, liguei pra minha tia, que era a única pessoa que tinha um cartão de crédito pra me prestar. Entrei no ônibus, fui lá na casa dela, peguei o cartão e já fui lá na agência e paguei tudo na hora, sem pensar como é que eu ia fazer. Falei, toma aí, pelo Decidida. menos tá pago e vou fazer. Agora não tem como Olha, voltar atrás. determinada. Adorei. E foi isso. Para mim, acho que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Deu muito certo na minha vida e não me arrependo. É legal você contar isso, porque quando você fala assim no início, meu pai mora na Inglaterra, eu morava na Inglaterra, automaticamente a gente já liga. Então ela foi pra lá porque o pai mora na Inglaterra, pagou tudo pra ela ficou na casa dele e tal, mas não teve nada disso, né? Totalmente Não, diferente. não, eu não. Eu tenho uma relação um pouco difícil com meu pai. Então, antes de eu começar uma faculdade no Brasil, eu pedi ajuda financeira para ele para mim poder estudar na Inglaterra, já que, né, ele está lá. Uhum, E ninguém me ajudou. Então, aí uhum. Estados Unidos seria o que eu teria condições por conta do programa de au pair, um intercâmbio, né, bem barato, comparado aos outros intercâmbios, óbvio. Então, para mim, eu fiz tudo sozinha, eu não tive ajuda de ninguém, infelizmente, mas tá tudo bem, é isso. Infelizmente não, menina, felizmente, porque o mérito é todo seu, Sim, Verdade. não é? sim. Você arrasou sozinha. É. Vamos dar um Obrigada. créditozinho pro cartão da sua tia, mas assim, o mérito é Ah, todo Sim, seu. é. claro. Maravilhosa ela. Assim, pra quem não sabe o que é o au pair, a gente vai ter um podcast só falando sobre isso, mas só pra vocês entenderem, não sei se esse vai antes ou depois do au pair, mas au pair é um programa que envia brasileiras pro Estados Unidos ou para outros lugares para ser babá lá, tá? E ouvi, então, mas assim, o programa de au pair, ele é no máximo de 2 anos. Você falou que já tem 4 anos que você tá aí. No caso, hoje você já é babá fora do programa. Como é que foi isso? Você ficou os 2 anos como au pair ou você parou e depois começou sozinha? Como é que foi essa mudança? Então, eu vim com a intenção de ficar os 2 anos, e após os 2 anos eu ia fazer uma troca de status, que é igual tirar outro visto, só que quando você fica dentro do país chama troca de status, para fazer um college, né, uma faculdade. Só que eu fiquei o primeiro ano, eu ainda estava na dúvida se eu ia continuar no programa ou não, mas eu queria mais liberdade, eu queria mais privacidade. Se eu trabalhasse como babá normal, sem ser pelo intercâmbio, sem ser pela agência, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Mesmo eu tendo que arcar com os custos que a au pair não costuma arcar, eu ainda assim iria ganhar mais dinheiro. Então eu acabei ficando só um ano. O au pair, depois de um ano, você tem a opção de estender por 6 meses, 9 meses ou até 12 meses. Então, sim, o máximo seria 2 anos. Então, o que muita gente costuma fazer depois do intercâmbio, você faz a troca do status para o de turista ou para o de estudante. Lembrando que o de turista você só vai poder ficar mais 6 meses. Se você fizer para o de estudante, você vai poder ficar enquanto você está estudando. E outras pessoas casam, que é a maneira mais fácil, rápida e barata de fazer. Uhum. Mas, no geral, é isso que a gente faz. Então, eu saí do intercâmbio e foi isso. Aí eu vim para Califórnia trabalhar como babá fora da agência. Tá. Então seria mais uma questão tanto financeira, né, que como babá você ganharia mais, aliás, ganha mais. E uma questão também, igual você falou, de privacidade, porque o au pair, não tem muito disso, né? Porque você mora na casa da família e convive ali o tempo todo, né? Sim, você. Olha, eu tinha bastante privacidade, porque eu morava. Eles tinham uma casa muito grande e eu morava embaixo, no basement. Só que embaixo eles tinham uma segunda casa. Eu tinha minha própria cozinha, minha própria sala, meu próprio banheiro, quarto, lavanderia e tudo. Só que não é a mesma coisa. Aqui eles têm muito costume de ter câmeras dentro de casa.
Então, você sabe que você estava sempre sendo vigiado, até Uhum. como babá mesmo, até hoje. Eu sei que eu estou sempre sendo vigiada. Muitas famílias tentam regular a hora que você volta para casa, eles chamam de curfew, né? Então você tá livre no final de semana, mas você tem que estar em casa 10 horas da noite, 11 horas da noite. Uhum. Nossa. Sim, a minha família não tinha isso, graças a Deus, mas tem muita família que tem. Então, é chato, sabe? Principalmente quando eles tentam. Você pode até ter uma relação boa com eles, mas aí tem certas coisas que você não se sente confortável, porque no final do dia eles são seus patrões, né? Eles são seus chefes, e você mora com eles. Aí eles querem perguntar Uhum. sobre a sua vida pessoal, se você tá namorando, se você tá conhecendo alguém, né? Se você, poxa, é chato, se você sai com suas amigas pra beber e voltar pra casa bêbada, tipo, coisinhas assim, sabe? Uhum. É, Detalhes, né? sim, e é aquela coisa, no final do dia a casa não é sua e você tá na casa dos seus patrões e é isso. Você, como pessoas que trabalham numa empresa normal, você vê seu patrão a semana toda, no final de semana você não quer ver seu patrão. E lá você não tem como fugir disso. E como Ai, babá, foi triste. você trabalha aos fins de semana também ou não? Assim, tipo, alguém te contrata pra ficar só o fim de semana, mas aí como é que é essa parte de babá? Sim, tem gente que contrata, vai depender muito da profissão dos pais e da rotina deles. Geralmente é de segunda a sexta. Os finais de semana geralmente é para os pais que vão sair, né? Vão fazer um date. Aí eles te chamam para ir de noite, no final de semana, ou Uhum. durante o dia mesmo, ou até mesmo, eles querem passar o dia organizando a casa, ou só quer ficar descansando mesmo, ficar no quarto tomando sorvete e assistindo TV. Eles contratam. Mas, então eu trabalho, mas não é sempre, é muito difícil, principalmente agora com a pandemia, que as pessoas estão saindo menos, né? Então eu não tô trabalhando muito final de semana. Aí de vez em quando você vai achar pais que são enfermeiros ou médicos, aí você vai trabalhar final de semana. Mas no geral, os horários são tipo de 8 da manhã até 5, 6 horas da tarde, de segunda a sexta. Ah, parecido com o Brasil até, né? É, o horário é bem parecido. Sim, sim. Mas o que me chamou a atenção, menina, esse negócio de tipo, os pais estão cansados, vão ficar na cama e eles contratam uma babá real mesmo ou você, tipo, usou um exemplo bobo? Não, eles contratam real. Gente, eu quero! Eu amei. Aquelas. Assim, é o luxo. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma entrevista essa semana com a família de 3 crianças. Eles têm babá 14 horas por dia. Eu seria a babá que começaria das 6:30 da manhã até 2:30 da tarde. E aí, 2:30, entraria outra babá e ficaria até as crianças dormirem. Eu iria chegar antes Nossa. das crianças acordarem e a última babá vai embora depois que as crianças já estão na cama. Então, tem muitos Nossa. pais que têm babá assim full time, o tempo todo para ajudar com tudo. Tem até as famílias que tem, tipo, tem um au pair e chama mais uma babá para vir ajudar. Ou tem famílias também que tem duas, três au pairs. Uau. Nossa, gente. Sim, tem que, Mas tem que ter isso bastante condições. é isso que eu ia perguntar, mas isso é pra quem tem dinheiro, né? Sim, Porque geralmente são famílias de médicos, ou é alguma subcelebridade, ou é algum atleta, algo do tipo assim. Aqui, como eu moro no Vale do Silício, aqui tem muita gente que trabalha diretamente com as empresas de tecnologia. E eles costumam ter bastante dinheiro. Então, aqui é bem comum. Amei, gente. Olha, meu marido trabalha com empresa de tecnologia, mas a gente não tem condições de ter nem ai, uma menina. babá por mês, gente, só pra gente Menina, descansar. fala para ele aprender um pouquinho do inglês e aplicar para as vagas aqui nos Estados Unidos, porque 90% dos funcionários das empresas como Facebook, Instagram, Google, todos são imigrantes que eles trazem de fora. E o salário é maravilhoso, os benefícios são maravilhosos. Se você tem um cargo alto na empresa do Facebook, por exemplo, eu sei que eles pagam sua babá. Eles, na Oh, verdade, pagam a creche e se por algum motivo seu filho é. não puder ir para a creche, eles te dão um vale babá.
Eu achei tudo. Sim. Nossa, legal. Nossa. Aqui no Brasil tem o que a gente chama de auxílio creche ou auxílio babá. Eles pagam uma parte, né? Então, tipo, tem um valor, geralmente tem um valor fixo, e Uhum. aí você pode escolher uma creche ou uma babá que aceite até esse valor, ou você paga o restante por fora, né? Mas tem esses. Sim. É que essas empresas de tecnologia geralmente têm bastante benefício, né? Muito. Aqui, como eu falei, essas grandes empresas, eles têm oficina de carro lá dentro, tem pet shop lá dentro para você já levar seu cachorro para tomar Nossa, que banho, top. vacina, tem até salão de cabelo, tem tudo, porque é uma maneira deles manterem os funcionários lá dentro, trabalhando até mais tarde. Em vez de você ir embora mais cedo, porque Hum. você tem que levar seu carro para arrumar, você já leva seu carro e deixa lá. Nossa. É, É gente. bom, mas é ruim. É, os benefícios são maravilhosos, mas eles sabem o que eles estão fazendo, né? Não é É. de graça. E por falar Não é em à toa, né? benefício, como que funciona a parte das babás? Quais são os benefícios ou não tem? Porque aqui no Brasil a gente sabe, tem, enfim, almoço, a condução, se você vai de carro, o auxílio gasolina, tem essas coisas. Como que funciona aí nos Estados Unidos? Diferente do Brasil, que né, a gente costuma ganhar, como você falou, auxílio para gasolina, vale alimentação, essas coisas, aqui não é bem assim. O que os benefícios costumam ser são horas garantidas. Um dia de trabalho normal aqui nos Estados Unidos costuma ser de 40 a 45 horas semanais. Então, eles vão te garantir geralmente 40 horas semanais, independente se você trabalhar essas horas ou não. 10 dias de férias pagas e feriados também de folga e pagos. E 5 dias, né, que você precisar tirar se você ficar doente ou se você precisar resolver alguma coisa na rua. Gasolina é muito difícil, eles não vão te pagar. Assim, a não ser que você arruma uma família maravilhosa, mas a Uhum. sua locomoção para ir e voltar do trabalho não costuma ser incluso, a não ser que às vezes existem as exceções, como, eu já trabalho para a família há um ano e meu carro quebrou. Aí a família paga o seu Uber de volta, por exemplo, só para te ajudar. Até Uhum. porque aqui num transporte público é praticamente inexistente, a não ser que você esteja tipo em Nova York. Então costuma ser esses benefícios. Em relação à comida, vai ter família, geralmente as famílias vão falar, sinta-se à vontade para comer o que a gente tem na geladeira, mas vai ter família que não vai nem te oferecer água. Então eu costumo sempre levar minha garrafinha de água e uns lanches na bolsa, porque caso eles não me ofereçam, eu não vou passar fome. Nossa. Nossa. Mas já aconteceu isso com você? O meu primeiro emprego que eu arrumei quando eu cheguei na Califórnia era uma família que tinha acabado de ter um bebê e eles eram pessoas que não tinham muitas condições, sabe? E então eles não sabiam lidar muito bem comigo como babá, a casa era pequena, todo mundo, os dois trabalhavam na sala e eu cuidava da criança na sala, porque era o único espaço que a gente tinha. E eles nunca me ofereceram nada, sabe? Mas eles eram pessoas que não sabiam nem conversar comigo, dava para ver claramente. Aí um dia, depois de uns 3 meses trabalhando para eles todos os dias, o pai vira para mim e fala: Eu nunca te vi beber água. Aí eu pensei: Você nunca me Nossa. ofereceu. Você nem me falou, tipo, né? Pega um copo de água, a água tá aqui. Eu descobri porque eu vi, né? Mas eu sempre levo só em caso das dúvidas, caso isso aconteça. As leis trabalhistas aí Nossa. são bem diferentes das daqui, né? É. São inexistentes, a verdade é essa. Hum, Aqui não tem muita lei trabalhista. é. E Vi, uma coisa interessante da gente saber é se tem requisitos para você ser nene aí. É tipo, já tem que ter trabalhado com criança, umas coisinhas assim, igual no Brasil. Sim, tem. O básico, né? Você ter trabalhado com criança, você saber falar o inglês. Se você tiver carteira de motorista, né? É muito bom. As famílias de crianças mais velhas vão
costuma pedir que você dirija as crianças até a escola, as atividades, né, após as escolas. Se você tiver alguns certificados, como de salva-vidas, de massagem de. Como é que chama, gente? Aquela Cardíaca? Isso, massagem cardíaca, é, treinamento, né? Tipo, Quando a primeiros criança se socorros, né? machuca, tipo. Isso, primeiros socorros. Obrigada. Então, se você tiver esse tipo de treinamento, vai te ajudar muito. E é muito fácil fazer esses cursos. Tipo, US$ 30 na internet você faz um curso desse. Você ganha um certificadozinho, só para você colocar lá no seu currículo. Então, é basicamente a mesma coisa no Brasil, né? Eles vão tentar te contratar também. Por exemplo, se você tem idade só com crianças de 5 a 10 anos, dificilmente eles vão querer te contratar para cuidar de crianças mais novas. Mas claro que, né, basta você vender o seu produto e eles aceitarem. É. E como que é a rotina de uma babá aí? Assim, como é que é? É que, por exemplo, você geralmente é contratada para ficar com uma família só, tipo, o mês todo, e você trabalha só para aquela família? Ou é bem aleatório? Tipo, tem aquela família que é meio fixa, que te contrata todo fim de semana, mas durante a semana você vai em outras famílias e tal. E aí, como é que funciona a rotina? Eu sei que cada família tem um estilo, mas como você costuma trabalhar? Então, né, isso depende também da disponibilidade da babá. Eu, Vitória, eu costumo trabalhar de segunda a sexta, se eu tiver um emprego fixo, uma família fixa. Então, a rotina costuma ser aqueles horários que eu falei, das 8 até as 5 da tarde. E são coisas básicas, né? Você chega em casa, os pais geralmente vão estar prontos para irem trabalhar, que seja no escritório deles, porque agora com a pandemia muita gente está trabalhando, né, em casa, ou seja na rua. Então você vai pegar as crianças, se for necessário, vai terminar de dar o café da manhã. Você vai levar as crianças no parquinho, na praia, no museu, na biblioteca. No verão tem bastante atividade para as crianças de todas as cidades, então sempre vai ter, né, um acampamento de verão assim durante o dia que você pode levar as crianças. Mas eu, Vitória, faço isso. Eu já tive época que eu já trabalhei para família fixa também no final de semana. Eu já trabalhei 7 dias na semana direto. Trabalhava para uma família Nossa. durante a semana e finais de semana eu ficava com as crianças para os pais poderem descansarem e passearem. Então, o que é bem legal aqui, que tem o nanny share, que são quando duas famílias diferentes se juntam para contratar uma babá. Vou dar um exemplo. Família A iria pagar US$ 20 a US$ 30 numa babá e a família B também iria pagar a mesma coisa. Em vez de cada um contratar uma babá separada, elas se juntam, geralmente na casa de uma pessoa só, ou fazem um rodízio, sei lá, de segunda a quarta na casa da família A e quinta e sexta na casa da família B. E juntam as duas crianças, que costumam ter mais ou menos a mesma idade, e eles pagam um valor um pouco abaixo do que eles pagariam, e a babá ganha mais por isso. Então, isso é bem legal, ajuda muito a gente, né? Que nós somos babá, a gente ganha bem mais e a família economiza. E costuma ser muito tranquilo, sabe? Justamente pelas crianças terem a mesma idade, você consegue encaixar as crianças na mesma rotina. É, é isso. E pra essa coisa de, igual você falou, às vezes tem acampamento no verão, ou museu, essas coisas assim, essas atividades, né? Quem que vai atrás dessas atividades? Tipo, a mãe, né, a família já fala, ó, segunda tem isso, terça tem aquilo, sexta-feira você vai pra não sei aonde, ou você, como babá, já monta, tipo, cria uma rotina e aí você monta e vai levando as crianças. Como que é? Os dois. Tem muitos pais que vão procurar saber para você. Mas aí vale de você também, da sua vontade. Você mesmo pode pesquisar e dar sugestão para os pais. Aí vai depender também
do valor da entrada, né, da distância. Às vezes os pais Uhum. não querem você dirigindo muito longe. Mas no geral é um acordo entre os dois. Essa semana eu fiz bastante entrevista com algumas famílias, porque eu tô procurando novo emprego, e eu dei sugestão para todas elas. Eu falei: olha, se você tiver uma biblioteca aqui perto, as bibliotecas costumam ter horários de leitura por idade. Aí eu falei: a gente pode ir na biblioteca, se você quiser, eu posso levar as crianças no museu, em algum lugar que é mais longe. Aí eu já deixo a sugestão. Aí geralmente os pais vão lá e pesquisam e falam o que, que eles acham melhor, de acordo com o horário deles, porque vale lembrar que se a criança for pequena, ela vai tirar uma soneca da tarde, né? Ela tem um horário para comer, para almoçar. Às vezes, para fazer tudo isso, ela tem que estar em casa, então tem que olhar isso também. Nossa, que Entendi. legal. Vi, e você falou desses passeios e tal, que são diferentes do que a gente costuma fazer aqui no Brasil, né? Tipo, ir na biblioteca, no Sim. museu. A gente não costuma fazer isso aqui. Isso é uma coisa que eu gosto bastante da cultura deles. Eles focam muito na educação da criança. E as crianças aqui adoram livros, a maioria adoram. Adoram ir para a biblioteca, ter aquela interação. E os museus, eu sei que no Brasil não costuma ter muito museu, né? Pelo menos lá em Goiás eu sei que não tem muito. Não. Eu não- Aqui em São Paulo tem, mas é aquela coisa, existem algumas escolas, até públicas mesmo, que tem alguns passeios, aí levam as crianças, mas para os pequenininhos, Sim. não é porque não tem muita interação, né? Então a gente acaba, por exemplo, falando por mim, né? Eu e meu marido, a gente acaba levando as meninas mais em parque, esses parquinhos ao ar livre mesmo, tipo pracinha, sabe? Uhum. Aí aqui tem o zoológico, que a gente ainda não levou as meninas, mas a gente tem super vontade. Mas não tem. É que assim, aqui é tudo muito longe, é tudo muito trânsito pra você ir pros lugares, então a gente acaba ficando nas coisas mais locais mesmo, né? Sim, aqui também tem um problema do trânsito, dos piores trânsitos é aqui onde eu moro. Então, por isso que quando você vai sair com a criança, você vai evitar certos horários para você não ficar preso no trânsito. E os museus aqui são bem interativos. O Museu da Ciência, por exemplo, geralmente tem uma sessão infantil, onde as crianças vão poder pegar, né, em certas coisas e alcançar e poder ver bastante cores que chamam a atenção. Então, isso é bem legal. Aqui eles priorizam muito isso. Não é à toa que tem algumas famílias aqui que não possuem nem é, TV dentro de casa. Eles têm um notebook, têm um iPad, um tablet, alguma coisa para assistir séries, mas, né, as crianças não podem assistir TV assim, nada, nem 5 minutinhos para enquanto os pais cozinham, enquanto vão no banheiro. Então, eles ensinam bastante a ler. Uma curiosidade é que aqui tem umas bibliotecas de rua. É bem legal. As pessoas que moram em casas, elas montam uma mini bibliotecazinha, tipo uma caixinha assim de madeira mesmo. Uhum, já vi numa E série. sim, é bem legal. Aí você pode levar um livro, eles pedem assim: deixe um livro e leve um livro, né? Mas não tem problema se você só levar, só não vai lá todos os dias e tira todos os livros. Mas isso é bem legal. Então, tipo, às vezes eu tô com as crianças e a gente tá dando uma volta só pela vizinhança mesmo, e a gente vê algum, a gente para e lê. Isso eu gosto bastante disso. Nossa, que legal. Realmente é bem diferente daqui, né? Nossa. É o Sim, sim. sonho, né? Eu aprendi bastante com a maneira que eles, né, educam seus filhos. Tem coisas que, pra gente que é brasileira, eu não concordo muito, mas tem bastante coisa muito legal para você acrescentar no seu dia a dia. A parte da televisão em si, talvez seja legal, mas assim, até tem um podcast que está gravado com uma pedagoga que ela fala sobre a idade que a criança tem que aprender a ler, a escrever, e antes dela ter essa idade, não é legal. Então, às vezes, pode ser que forcem um pouco, tipo, criança com 4, 5 anos. Eu estava vendo no TikTok esses dias um menino de 5 anos escrevendo, a mãe falando as palavras e ele escrevendo.
E aí acaba que prejudica a criança ao invés de ajudar. Mas, Sim. então, e aí tem que ter esse feeling também pra acabar não indo pro lado errado, né? Você costuma consumir conteúdo materno, assim, no sentido de educadores, né? Hoje em dia no Instagram tem várias páginas que falam sobre isso. Você costuma consumir esse conteúdo ou você e aplicar, ou você vai naquilo que os pais falam, tipo, tem que ser assim, pronto e acabou. Como é que funciona essa parte? Olha, eu vou te falar. Eu cuidei de 2 garotos uma vez. Eles tinham 9, e eu acho que 10, 11 anos. Eu adorei a maneira que os pais deles tratavam. Eles podiam, a cada tarefa doméstica que eles faziam, lavar a louça, guardar as roupas, né, que tinham saído da máquina de lavar, cada um tinha um instrumento, eles ganhavam 1 minuto para jogar. Eles gostavam de jogar acho que Minecraft, era algo assim. Então, por exemplo, esse método eu adorei. Aí eles tinham livre, tipo, todos os dias, se eu não me engano, era 5 minutos. E como passava muito rápido os 5 minutos, eles acabava, aí eu tinha que ir lá desligar, né? Tirava deles, desligava. Aí eles, mas eu quero jogar mais. Eu falei assim, então tá bom. Vai tocar seu teclado, toca seu piano, vai tocar seu violino, vai, sabe, tirar o lixo, vai fazer alguma coisa. Com isso você acumula tempo. Então cada pai e mãe tem, né, tem seus métodos, tem seus pensamentos, tem, que nem eu falei, tem pais e mães que têm tolerância zero, já tem pais e mães que deixa a criança em frente de TV 100% do tempo, não se importa. Eu já cuidei também de crianças que elas não tinham limite, não tinha regra, só que elas não sentiam a necessidade de ficar assistindo o tempo todo, porque eu interagia muito com elas. Aí, quando elas estavam um pouquinho cansadinhas de correr e tal, elas falavam, vamos assistir TV? Aí elas assistiam TV por 15 minutinhos e já queria desligar porque queria brincar. Então, isso varia muito. Geralmente, quando os pais deixam a criança assistir um pouco, eles desligam e tentam apresentar outro brinquedo, outra atividade para a criança fazer. Mas, no geral, é isso. No geral, você se adapta ao que os pais, entre Sim, aspas, eu tenho mandam, que. né? Sim, eu sempre pergunto. Parte das entrevistas eu pergunto como vocês fazem para corrigir seus filhos, né? Tem pais que não querem deixar de castigo, né? O time out. Você só coloca a criança no canto e fala, ó, você vai ficar aí 5 minutinhos até você, né, pensar no que você fez. Tem, tem os pais que não gostam disso, tem os pais que só querem conversar. Tem os pais que mimam os seus filhos, que o filho pode quebrar a casa, bater no irmão, fazer o que for, e quando ele não te obedece, ele não te respeita, e quando você vai falar isso com os pais, eles vão falar, ai, tadinho, ele só está tendo um dia difícil. Mas todos os dias são dias difíceis, Eita. né? Que É difícil a difícil vida pra dessas você, crianças, no né? caso, né? Nossa, tem dias que, meu Deus, né? Porque você não sabe, quando é um dia, você conhece a criança. Quando é só um dia mesmo, ela só tá tendo um dia difícil, você entende, né? Criança normal. Mas quando todos os dias são difíceis, não tem como a gente. Não, é. Tem pai e mãe que. Bom, não Mas vamos isso tem em julgar. todo lugar, né? Sim, É. sim. E você tinha dito uma coisa pra gente quando a gente tava conversando antes de gravar, uma coisa sobre o banho, né? Tem umas coisas assim que são diferentes aí nos Estados Unidos, em alguns lugares, né? Como é que. Conta pra gente aqui no Ah, podcast. sim. Então, vamos lá. Por A onde hora da começa? polêmica, hein? Vai ser cancelada. É, tem família que não dá banho nas crianças. As crianças às vezes tomam banho uma vez na semana, às vezes tomam banho uma vez a cada 2 semanas. Eles acreditam que é Gente. porque resseca a pele, sim. É bem Nossa. chocante. Então, Gente. se eles Sim, vierem pro Brasil, onde tem gente aqui que toma 4, 5 banhos no dia quando tá muito calor, eles vão É. ficar malucos, né? E ver a pessoa com a eles Eles pele vão acham falar, estragada. meu, desnecessário. a pele vai Sim, cair, então. sim,
É assim, pra mim é chocante. Eu conversei isso com os meus primeiros patrões quando eu era au pair. Eu falei, nossa, no Brasil a gente toma, sei lá, 3 banhos no dia, de manhã, de noite, um durante o dia, porque é muito quente. Aí eles falaram, não, mas resseca a pele. Eu olhei assim, falei, minha pele não é ressecada, minha pele é normal. Aí eles, não, porque para criança não é a mesma coisa, mas até os pais, tem muitos adultos aí que tomam banho uma vez na semana também. Eu já ouvi falar que na Gente. Europa é mais ou menos Sim. assim, eles não tomam tantos banhos, mas nos Estados Unidos eu nunca tinha ouvido falar. Sim, aqui é bem comum. A primeira família que eu trabalhei, a bebezinha tomava banho a cada 3 dias. Eles, né, assim, eles faziam um cálculo lá na cabeça deles a cada 3, 4 dias. Aí eu falava, deixa eu dar banho nela. Eles, não precisa, ela já tomou banho ontem. Eu falei, mas hoje Nossa. ela fez tanto cocô, deixa eu lavar a menininha, meu Gente. Deus. Olha, E, Nossa. é, quando eu tava grávida da Catarina, ou assim que ela nasceu, não me lembro muito bem, eu comecei a pesquisar sobre várias coisas, né? Que eu fiquei a louca das pesquisas sobre maternidade. E a Catarina é minha primeira filha. E aí eu vi numa dessas pesquisas algumas pessoas falando que pro bebê recém-nascido não é muito bom você dar banho todos os dias. Porque a sim, pele dos sim, recém-nascidos nisso eu acredito. são muito sensíveis. E aí tem todo aquele negócio de sabonete, shampoo que você passa e tal. E acaba agredindo. Aí eu conversei na época com a Monique, que é a enfermeira que já tem um podcast dela gravado, já tá no ar dela. E aí eu conversei com ela e falei assim, meu, o que você acha sobre isso? Ela falou assim, olha, realmente faz sentido, porque a pele dos bebês são mesmo muito sensíveis, mas tem a questão da higiene. Se o bebê fez um cocô que sujou as costas inteiras, ou se fez cocô, tem que lavar, não tem jeito. Aí você vai lavar só a parte do bumbum? Não dá, você dá o banho inteiro na criança. Então, mas aí com essa família que você trabalhou, era tipo, fez cocô, paciência, só vai tomar banho daqui 3 dias. Você passa tudo com lencinho, você limpa tudo no lenço. É, é Nossa. assim. Gente. E esses Meu dois Deus. garotos que eu falei que eram mais velhos, né, e jogavam Minecraft, eles passavam o dia todo na escola correndo, porque eles tinham aula de futebol. E os garotos chegavam e os dois eram bem gordinhos, então eles suavam bastante. Ele chegava assim pingando suor, o cabelo todo molhado de suor, e era só trocar de roupa. E eu falava, gente, vocês não vão tomar banho? Porque eu cuidava deles Nossa. só depois da escola. E eles, não, a gente já tomou banho essa semana. Meu Deus. Meu Deus. É Então tá, igual né? saiu um tempo atrás que o Ashton Kutcher e a Mila Kunis, que também não dão banho nos filhos todos os dias. Sim, Que aí sim. ficou a É internet, meu porque. Deus! Sim, mas aqui é muito normal, não, né? Óbvio que eu tinha explicado mais cedo que isso vai depender também da cultura, né? Como aqui é um país com muitos imigrantes, então acaba recebendo influências de outras culturas. Mas, né, isso vai depender muito, mas é normal, assim, eles não tomam. Outra coisa também que eles usam, a gente costuma já usar uma bucha, uma esponja, alguma coisa para lavar o corpo, né? É, geralmente aqui, ou eles não usam nada, né? Na criança, não usam nada, ou eles usam uns paninhos. Eles chamam de washcloth, são paninhos próprios para banho. É bem fininho, bem pequenininho. E eles usam pano para dar banho nas crianças. Mas é Isso vai depender da descartável região também. o pano, Não, né? não é descartável, é de pano mesmo. Eles acumulam sujo, depois joga na máquina É. e reusa. Ai! Não, porque eu ia falar na maternidade, mas isso é o recém-nascido, né? Eles usam aquela gase, sabe? Sim. Porque você não pode É um esfregar, pouquinho. né? Porque É, é sensível porque ainda é recém-nascido. Mas a gase eles usam ali só naquela hora e jogam no lixo. Esse paninho, ele é maior que a gás, ele é um pouquinho maior, não é muito maior não. Ele é bem fininho e eu posso até depois mandar para vocês uma foto. E se vocês pesquisarem às vezes fotos de bebês aqui, né, de americanos, você geralmente vai ver quando o bebê tá no banho,
vai ter um paninho cobrindo, né, as partes íntimas do bebê. E geralmente é esse paninho que eles usam para dar banho na criança. Aí eles usam isso. Então, Vi, uma coisa que a gente acha legal perguntar é como é a educação aí, métodos de educação e tal. Você comentou em off que tem algumas coisas bem legais. Sim, o que as pessoas hoje em dia que é bem famoso, as pessoas gostam muito, que eu também adoro, é o método Montessori, que ele basicamente ele ensina independência para a criança. E caramba, assim, é muito legal. Vários brinquedos, cadeiras, né, próprias para criança. Tem as cadeiras onde a criança consegue subir e sentar na mesa, né, e ficar da altura de um adulto. Tem também os brinquedinhos que é uma tábua e vem com uma faca bem grande, igual uma faca que a gente usa normalmente, mas óbvio que a faca não corta. Aham. E vem pedacinhos de brinquedos, assim, para a criança aprender a cortar. E igual o método Montessori, ele basicamente, né, ensina você dar essa independência para a criança. Uma das famílias que eu fiz entrevista essa semana, inclusive, ela tá procurando outra babá, porque a babá que estava trabalhando com ela não se adaptou ao método Montessori que eles seguiam. A babá ficava muito em cima da criança, né? Ficava com medo da criança se Ah, machucar e, né, sim. tentava sempre orientar a criança ia brincar e ela não deixava a criança explorar sozinha, ela queria já ensinar logo o correto. Só que, né, as pessoas gostam muito de deixar a criança seguir o seu ritmo, o seu fluxo, e com isso ela vai aprender. Se ela te pedir ajuda, né, você ajuda, você mostra para ela como funciona, mas não tentar interferir, né, deixar ela descobrir sozinha. Então, esse é um método que muita gente, eu vou dizer, eu acho que 90% das famílias com que eu trabalhei seguem esse método e funciona, viu? Funciona bastante. É, é bem legal, sabe? O quarto da criança, por exemplo, é completamente, né? Ele é protegido, não vai ter nada que possa machucar a criança, as tomadas são tampadas e tudo. Aí Uhum. geralmente a caminha quando ela já tá andando, a cama é bem baixinho para ela conseguir Sim. acordar, e já sair, já começar a brincar. É bem legal. Sim, eu já vi um pouco disso porque eu assisto a Flávia Kalina. Ah, sim. Então, e eu acho super legal. As crianças dela são super independentes e ela usa esse método de educação. Sim, sim, é bem legal. Eu sempre prefiro também sempre preferi deixar as meninas explorarem tudo, inclusive as coisas de comer, por exemplo. Ah, vou dar manga. Eu dou em pedaço, não faço aquela papinha que o pessoal faz. Sim, isso Então, se chama, aqui eles chamam de baby-led weaning. É difícil de entender, mas é justamente isso que você falou. Cortam as frutas ou corta o brócolis em pedaços grandes, né? Se for bem pequenininho, você vai cortar bem grande para que ela não vai conseguir morder e se engasgar, né? E ela vai pegar com a mão. E vai ali com a mão e vai comer, vai se sujar, vai aprender a comer. Quando a criança crescer, aí ela consegue engolir, você vai cortar, né, em pedaços bem mais finos, para que se caso ela engolir direto, sem mastigar, né, ela não se engasgue. Então, é Sim. isso que você falou, é bem legal. a gente chama assim também. É o que chama BLW, né? É isso Isso, Agora que eu ia isso. falar. que eu raciocinei aqui, que eu falei a sigla, né? Ai, ai. Sim, é isso É. mesmo. Mas tem gente que não se adapta de jeito nenhum. E eu vejo isso mais, eu como mãe, né? Mais coisa de avós e pessoas mais velhas, assim, da geração anterior à minha. Não deixa a criança fazer nada sozinha. Gente, Não, isso me dá um nervoso. Vocês não têm noção. E, E a questão da comida, que tipo, nossa, tem que fazer sopa, tem gente que bate no micro-ondas, não, no No liquidificador, a liquidificador. comida. sim, Gente, Sim, para, que isso? sim. sim. Eu também concordo que geral é uma, né, de uma geração um pouco mais antiga, e eu até entendo, né? Eu acho que as pessoas não tinham tanto conhecimento, é,
né? Que nem hoje a gente tem protetor de tomada, essas coisas, né? Na época o pessoal deixava tudo assim, à vontade. Então você tinha que ficar de olho na criança o tempo todo. Mas tem gente que não se adapta mesmo. Uhum. Sim, e esse negócio até da alimentação que eu pensei foi, tipo, bater no liquidificador, porque antigamente, se engasgasse, o que ia fazer? Hoje em dia Sim. a gente tem É. um vídeo no YouTube que ensina a desengasgar uma Uhum. criança, entendeu? Exatamente. Lá não tinha, então jamais podia acontecer alguma coisa assim. É. Sim. Sim, principalmente no Brasil, né? Que a gente não tem o costume de aprender a fazer a massagem cardíaca, os primeiros socorros, nem nada, né? Hoje em dia a gente até Exatamente. sabe, mas a Sim, nossa geração não aprendeu isso. É. Mas sim. é isso mesmo. É, a Monique, até, que fez o podcast com a gente, ela é minha amiga. E ela tem um curso de socorrista, enfim, dessa área, né? Dessa parte. Uhum. E ela fala assim, gente, isso deveria ser. Você, né, Lê, que fala também, isso deveria ensinar na escola. Sim, A gente sim. deveria saber isso Sim. sempre. E a gente não sabe. Aí nos Estados Unidos, os pais, as babás costumam saber ou também é a mesma coisa? Nós babás, a gente costuma aprender. Ó, quando você é au pair, você vai fazer. Faz parte do, pelo menos na minha agência, faz parte do treinamento. Geralmente as babás também tentam aprender. Tem alguns pais, sim, que sabem, já fizeram um curso. E tem, eu já fui em casa que eles têm um passo a passo com fotos, né? Grudado na geladeira, bem Ah, que grandão. legal. E o interessante é que eu sendo criada em Londres, né? A gente ia de vez em quando passear, né, com passeio escolar, e a gente ia num estádio de futebol que tinha do lado da minha escola, era o estádio do bairro, só que tinham reformado, tinha sido um mega estádio. E quem fazia o tour lá dentro com a gente era o Corpo de Bombeiros, e eles ensinavam pra gente a como fazer. Então eu também Olha, que acho que legal. era bem legal ensinar nas escolas. Nossa, e você era criança, né, quando você morou em Sim, Londres. sim, Nossa, eu fui com 4 e saí de lá, eu tinha 12. olha que legal. Então, desde pequenininho eles já introduzem esse conhecimento, né? Sim, Bem sim. legal. Aqui nos Estados Unidos eu acho que não ensina na escola. Talvez se ensinar, vai ser lá pro high school, né? Quando as crianças são adolescentes. Mas eu Sim. acho que é uma coisa bem opcional da escola. Se a escola quiser chamar alguém para ensinar, tudo bem, senão ninguém aprende. Por falar em high school, agora que você tocou no assunto, tocou no assunto, ela fez só um comentário. Aquelas, né? É, qual que é a idade que você costuma cuidar das crianças e qual que é a idade que, tipo, normalmente, babá cuida de crianças de tanto até tanto. Passou disso aí, Ah, nenhuma babá sim. cuida. Porque depois já pode ficar sozinho, né? É, Sim, olha, é, eu vou te. Eu já vi alguns casos fora do padrão, mas geralmente é até os 16 anos, no máximo. Por quê? Você dificilmente vai achar de 12 anos para cima. Se você achar, você vai ser somente a motorista dos adolescentes. Você vai levar para a escola, buscar e Sim. levar para médicos e atividades. Se a criança não tiver nenhum problema especial, se ela tiver ela precisar de ajuda especial, né, de um cuidado extra, aí sim é mais comum você cuidar de adolescentes. Por quê? Porque com 16 anos eles costumam tirar a carteira de motorista, porque os Estados Unidos é um país que você depende de carro para praticamente tudo, né? Tem lugar. Onde eu morei em Atlanta não tinha nem calçada. Se eu quisesse andar, não tinha como, porque não tinha calçada. uau. Então, as pessoas aqui, né, dependem do carro. Então, eles já dirigem. É, mas eu tive uma amiga que ela foi au pair para duas adolescentes. As adolescentes tinham 16 e 17 anos. E tinha um filho mais velho, de 19 anos, que ia para a faculdade em outro estado. E quando ele estava em casa para as férias, a mãe pedia que ela cuidasse e levasse ele na pediatra. Aí que eu descobri, Pediatra? sim, a Oxi! pediatra aqui atende até os 21 anos de idade. O quê? Sim. Meu Deus, eu tô chocada! Sim, sim.
Ó, assim, lógico que com 18 anos você já pode marcar num médico normal. Não tem problema nenhum. Mas se você quiser levar para o pediatra, não tem problema que o pediatra até os 21 anos de idade, eles parece que te consideram um adolescente, entendeu? Por mais que com 18 anos é a maioridade, mas para o médico é assim. Eu tô chocada. Nossa, E aqui no Brasil, com 13 anos, no pronto-socorro você já passa no adulto. é. Sim, eu lembro que quando ela recebeu a mensagem, ou quando a patroa dela falou pra ela, ela foi no grupo lá do Facebook e foi questionar se estava certo isso. E eu fiquei chocada, eu falei, não está certo, mas sim, pelo que eu li lá, até os 21 anos de idade, você pode ir no pediatra. Gente. Eu tô chocada. Aquele momento que a gente fica até em silêncio, porque não sabe tipo, nem o que falar, mas. Sim. Mas é muita diferença, gente. Tem muita coisa legal de diferença do Brasil com os Estados Unidos, né? Tem. É bem diferente aqui em várias coisas. E pra você se adaptar, porque é que na verdade assim, como você morou em outro país, veio pra cá e tal, talvez você não tenha sentido uma dificuldade na adaptação, mas pra você assim em si como pessoa, não só como babá, você sente muita diferença? Sim e não. É isso que você falou. Por eu ter morado fora já, eu já sabia que eu já estava preparado para costumes diferentes, o idioma não me assustou. E eu cresci assistindo Hannah Montana em High School Musical. ai, eu amava! Amo! Eu amava! Sim, então assim, eu já, né, eu queria conhecer, eu queria saber como era, e como eu passei a vida toda assistindo TV americana, eu já sabia como algumas coisas funcionavam, né? Então, igual tem o lance do, que não tem nada a ver com o nene, mas o tip, né? A gorjeta que a gente dá é cultural, você tem que dar, se você não dá, você, assim, não tem lei que te obriga a dar, mas se você não Uhum. dá, você é uma pessoa mal educada, sabe? Então, coisinhas do tipo que eu já vim preparada, mas com o babá, eu assim, eu me estranhei com esse lance do banho. É, uma coisa que me estranhou bastante são os julgamentos que as mães recebem por amamentar fora, né, no peito. Na rua, as pessoas Nossa! olham com mau olhar. Em alguns estados, até alguns anos atrás, era considerado crime, era considerado, né, Não nudismo e acredito. tal. Gente, eu tô Sim, então chocada. isso me estranhou. Eu cheguei, a minha patroa, né, do au pair, ela ainda estava de licença de maternidade. Outra coisa que vale lembrar é que aqui não tem lei que obriga nenhuma empresa a dar licença de maternidade. As empresas de tecnologia, como oferecem bastante benefícios, hoje elas oferecem licença, mas não costuma ter, viu? Aí essa patroa minha estava de licença de maternidade, a gente ia sair, parava no shopping para almoçar e a bebê queria mamar. E ela se sentia extremamente constrangida. E eu não entendi por quê. Pelo menos com as amigas da minha mãe, com a minha mãe, minha família, isso era uma coisa muito natural. Óbvio, assim, que se você tem público, Sim. você vai cobrir um pouco, né? Não vai ter aquela exposição. Mas é Uhum. uma coisa muito natural. E aqui não. E ela se sentia constrangida, eu não entendia por quê. E eu passei a reparar nos olhares de algumas pessoas. E as pessoas, principalmente por eu morar na Geórgia, que é um estado mais conservador, por eu ter morado lá, as pessoas realmente olhavam com mau olhar. E aquilo para mim foi bem estranho de início. Gente, é uma coisa Gente. tão É absurda, né? A pessoa natural. ter. A pessoa vai ter preconceito com isso. Eu nunca, assim, eu sempre amamento as meninas em Gente. qualquer lugar que eu estiver, né? Mas nunca É vi nenhum natural. olhar, nunca vi nada. Mas no início, quando eu tinha só a Catarina, eu ficava morrendo de vergonha. Eu me escondia. Poderia ter, por exemplo, eu tinha tanta vergonha que se tivesse alguém na minha casa e eu precisasse amamentar, eu ia pro quarto. Porque eu tinha vergonha de Sim, amamentar assim em público, sabe? Sim. E aí depois eu sim. parei, depois foi passando, né, o tempo, eu fui falando, gente, que isso? É natural, cara. Todo mundo, Ah, todas as mulheres vão fazer isso e é sim. natural. Pra que ter vergonha? Aliás, Obviamente, o eu sempre dou peito é pra companhia. isso, né, gente? É, então, Sim.
Ai, gente, é E umas coisas que a gente aí, tem. meu, não faz sentido ter esse preconceito, ter isso. Me machuca um pouco, sabe? Como mãe, assim, eu fico meio triste, assim, com essa. É Tipo, muito me colocando no lugar triste. de outras mães, né? Eu percebi que aqui nos Estados Unidos existe bastante críticas, sabe, para as mães. Assim, é muito difícil. Se a mãe não amamenta no peito, as pessoas atacam ela com críticas, né, por não usar o leite do peito. Se ela amamenta, né, se ela com peito na rua, ela é criticada. Então, eu me estranhei nesse sentido, principalmente esse lance de amamentar na rua, porque, que nem eu tô falando, eu acho que no Brasil a gente, sabe, a gente vê como uma coisa muito natural, e aqui foi bem estranho para mim, assim, adaptar com isso. Uhum. É, outras coisinhas também que eu reparei, as crianças aqui têm muita alergia, que no Brasil não costuma ter. Nossa, Tem gente aqui que tem alergia a ovo, tem gente que tem alergia, né, que é o mais conhecido, que são, como é que se fala peanut em português? Aquelas é nozes, né? amendoim. Isso, amendoim. É, o amen... Aí o que, que eu descobri? Eu acredito que seja por isso, né? Posso estar enganada. Mas é pelo fato dos pais não apresentarem esses alimentos para as crianças. É por isso que elas desenvolvem essa Hum. alergia. Por Ah, exemplo, é ensinado pra gente, a maioria dos pais não seguem isso, mas é ensinado pra gente que nenhuma fruta que tem verdura a gente não pode dar antes de 1 ano de idade. Morango, kiwi, nem que seja papinha amassado, cortado, não dá antes de 1 ano de idade. O amendoim não pode dar antes de 1 ano de idade, porque, né, a criança pode ter reação. O ovo, por exemplo, a criança que eu cuidei, a primeira criança, a mãe dela tinha alergia ao ovo. E a mãe dela não queria dar ovo para ela, com medo de ter uma reação, né, sem saber se ela tinha alergia ou não. Eu falei para ela, a gente só vai saber se a gente dá o ovo para ela. Vamos dar o ovo. sim. A gente pegou um sábado, porque tava todo mundo em casa, né, todo mundo sem trabalhar. A gente deu o ovo para ela e todo mundo ficou, né, cercando ela assim durante horas. Vamos ver se ela vai ter uma reação. Nossa. Uhum. Aí Ah, ela não teve nenhuma reação, graças a Deus, mas eu acho que é por causa disso. Eles limitam alguns alimentos e justamente pelo medo da criança poder ter uma alergia, e acaba que eles desenvolvem mais alergias alimentares do que no Brasil. Tem algumas questões aqui, né, que a gente aprende. Por exemplo, a fruta muito cítrica tem que dar, pode dar, mas de pouquinho. Uhum. Por exemplo, morango, kiwi, laranja são frutas cítricas, mas super pode dar, Sim, desde que você não dê assim um monte todos os dias, né? Pro sim, bebezinho, digo um bebezinho de 6 meses, que é quando a gente geralmente começa a introdução alimentar. uhum. O amendoim também é a mesma coisa. Agora, o ovo, por exemplo, tem uma história que a Catarina, ela tinha, não lembro quantos meses ela tinha, e aí a minha mãe, dá um pedacinho de ovo pra ela. Eu falei, não dá, porque ainda não tá no tempo dela comer. Acho que ela tinha 5 meses, e eu comecei a introdução certinho com 6 meses, né? uhum. E aí a minha mãe deu o ovo pra ela. Essa menina começou a pipocar o rosto dela, ficou vermelha. E eu desesperada, meu Deus, o que que Eita. eu faço? A sorte é que minha mãe é enfermeira, né? Aí minha mãe me ajudou e tal. E aí, assim, passou. Foi uma reação que deu ali, tipo, 20 minutos e passou. Mas ela respirou normal, só pipocou o rosto dela e ela ficou bem inchadinha, sabe? Eu morri de medo na hora. Aí pronto, né? Pensei comigo, a menina tem alergia a ovo. Aí passou seis Sim. meses, eu fui dar ovo pra ela, acho que ela já tinha 1 ano, porque eu fiquei morrendo de medo. Só que, quando você dá vacina pra crianças, vacinas que aqui no Brasil são gratuitas, né, que tem no SUS, Sim. a Sim. vacina, tem vacinas que são à base de ovo. Jo. Então, Uhum. quando eu fui lá e falei pra enfermeira, eu falei, olha, qual vacina que a gente vai dar hoje e tal, né? Ela tem alergia a ovo. Ela falou, alergia a ovo? Ela não tem não, porque ela já tomou uma vacina que é à base de ovo. Aí Caramba. eu falei, já É. tomou quando? Ela falou, ó, tal dia. Ela me mostrou lá na caderneta, tal dia, essa vacina aqui foi à base de ovo.
Deu alguma Sim. reação? Eu falei, não, nenhuma. Mas é que ela comeu o ovo e deu reação. Ela falou, não, pode ser só uma reação mesmo do estômago e tal, não pode ser que não tenha nada a ver. Sim. Aí ela falou, hoje a vacina também é a segunda dose que é com a base de ovo. A gente vai dar, observa. Gente, eu não respirava, eu não pregava o olho Ai, meu olhando. Deus. E a Catarina hoje em dia ama ovo, ama. Ela não pode ver ovo que ela quer tanto me ajudar a fazer quanto comer. Então é bem isso mesmo. Pra você saber se a criança vai ter uma reação só dando, não tem jeito. Sim. É, só E, testando. e talvez no caso da Catarina pode ter sido por conta da idade dela, né, também. Ela era bem novinha. Eu acredito Sim, que foi isso, porque ela sim. não tinha E o comido ovo é nada ainda, né? forte. Isso. Ela nunca tinha comido nada. Aí esse negócio de vó, né? Ai, bobeira. É, menina. Mas, gente, Ai, minha mãe, sem brincadeira, ela aprendeu. Nunca mais ela tentou dar nada pra Catarina. Nunca mais. Até hoje ela fica com receio. Sim, o peso na consciência é grande. Oi, E, mãe, beijo. ela vai é, escutar. eu- Ela vai ouvir, vai me xingar. Não, mas ela quis ser vó, é normal. Aqui, eu vi recentemente uns 2, 3 médicos falando que já pode dar certos alimentos, né, como a banana amassada, né, esse tipo de coisa, com crianças a partir de 4 meses. Eu, particularmente, eu acho muito cedo. Eu não gosto de dar nada antes dos seis Sim, meses. sim. É É, porque aqui dizem tem que o algumas bebê tem mães que que. sentar, né? Pra Sim, quando ele senta, ele tá preparado pra comer. Eu vi um negócio assim uma vez. sim. Aqui tem algumas mães que começam mesmo com 4 meses, mas assim, elas justificam, não tô julgando nenhuma mãe, mas assim, elas justificam porque precisam voltar a trabalhar, precisa voltar à rotina, e aí não Ah, tem sim. jeito, precisa dar. Eu voltei a trabalhar, a Catarina tinha 5 meses, mas eu não introduzi. Eu deixava o leite, eu fazia ordenha e ela tomava leite na mamadeira o dia todo, e só com 6 meses que a gente começou a introduzir. Sim, né? Cada um tem seus motivos, é que nem você falou, eu também não julgo. Eu, Vitória, como babá, eu não gosto de dar justamente porque eu acho a criança muito nova, né? E se der algum problema, a responsabilidade é minha. E eu, infelizmente, não quero ter que lidar com isso. Aqui tem, né, as leis são bem rígidas e aqui tem muito uma cultura de processo, né? Todas as pessoas te processam. Então, Deus me livre eu ter que eu levar um processo porque a criança passou mal, alguma coisa do tipo. Então, Meio que acaba a sua carreira, né? É Porque quando verdade. uma outra sim, família vai te contratar, ver que você tem um processo por isso, como é que faz? Acho que a pessoa já na exatamente. hora já não quer E nem até saber o por, que aconteceu, né? e até por conta de referência também, né? As famílias costumam pedir, eu não vou ter uma referência, minha referência vai falar: "Ah, sim, meu filho passou mal porque ela deu comida". Eu não vou conseguir Verdade. emprego. Vi, pra gente ir caminhando pro final, você quer contar alguma experiência sua aí que você acha que foi bem diferente, alguma coisa inusitada que aconteceu e tal? Sim, eu passei já por alguns perrengues. Vou te falar a minha pior experiência. Não foi muito bem um perrengue com criança, mas eu fui contratada como babá e era só para trabalhar por 2 dias. E cheguei lá, a criança estava, né, chorando, querendo o colo da mãe. Era uma criança de 3 anos e a mãe estava dando atenção 100% para a criança, só que ela não estava trabalhando. Aí ela falou para mim: arruma a cozinha. E, né, como babá, a gente só faz as tarefas de casa que tem relação com a criança. Então, eu lavo a louça da criança, eu lavo a roupa da criança e nada fora disso. E então Uhum. eu fui e lavei todas as louças que a criança tinha sujado. Aí, tá, eu fui lá fora, eu sentei, porque a criança estava lá no quarto, e ela voltou, a mãe voltou, foi na cozinha, falou: falei pra você limpar a cozinha. Falei: eu limpei. Aí ela saiu, voltou lá pro quarto. Aí ela trouxe 2 cestas de roupa suja dela e do marido dela. Falou assim: vai lavar minha roupa. Eu, oi? Uau. Aí ela, Gente. vai lavar minha roupa, a criança vai ficar comigo, você vai lavar minha roupa. Eu falei: eu não lavo roupa. Aqui nos Estados Unidos, cada profissão você ganha por cada coisa que você faz. Se eu lavar roupa, eu vou ter que cobrar um valor de uma pessoa que trabalha com limpeza.
acima do meu valor de babá, que eu estou ali para ser babá. Sim. E ela começou a gritar comigo. Ela falou, então o que você faz? Eu falei, eu cuido da sua criança. Ela, mas a criança tá comigo. Eu falei, eu não posso fazer nada. Ou você deixa a criança comigo, ou se você quiser eu posso ir embora. Ela, não, você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, eu não posso fazer. Aí ela começou a gritar comigo. Ela, sai da minha casa agora, nunca mais volta aqui, sai da minha casa, eu não vou te Gente. pagar. Só que eu fui contratado por ela através de um aplicativo. E eu arrumo a maior parte dos meus empregos através de aplicativo. Então, se ela não me pagar, ela acabou me pagando. Mas se ela não me pagasse, eu ia abrir uma queixa, né, com o aplicativo e eles teriam que me pagar. Então, Nossa, ela isso confundiu foi. bem as coisas. Sim, ela. Gente do céu. Teve outro caso também que foi um perrengue. Essa foi com a criança. A criança tinha 2 aninhos e ele era a criança mais linda, inteligente. E deu na hora de eu dar banho nele de noite. Ele era uma das crianças que tomava banho todos os dias. Eu enchi a banheira e eu esqueci a toalha dele no quarto. Eu falei, vamos lá no quarto? Eu não ia deixar a criança sozinha com a banheira enchendo. Ele, vamos. Sim. Aí a gente foi no quarto, pegamos a toalha dele, estávamos voltando pro banheiro e ele saiu correndo na minha frente e fechou a porta. Meu Deus! Sim, a tranca é só de um botãozinho, é só ele apertar o botãozinho para dentro Sim. e ela tranca. E para abrir é só ele abrir a porta, né? Não tem tranca, é só ele virar a maçaneta que ela abre. E eu, meu Deus, eu falei, abre a porta, abre a porta. E ele ria, porque ele tava achando que era brincadeira. E ele ficava rindo. E eu Gente do comecei a tentar arrombar a porta e eu não conseguia. E eu falei assim, meu Deus, eu ligo pros pais dele, eu ligo pro bombeiro, eu não sei, Meu sabe? Aí Deus. eu comecei a falar pra ele, Nossa. a mamãe chegou pra ver se ele abria, e ele não abria. E ele tinha Meu 2 cachorros, e eu falava, Deus. os cachorros estão querendo brincar com você. E ele não abria, e ele ficava rindo. Aí eu falei, e eu Gente. tentando arrombar. Aí eu falei, não, eu vou ter que chamar o bombeiro. Aí eu já disquei o 911 e tá chamando. No que tá chamando, ele abre a porta e olha pra mim e fica rindo. Meu Deus. Que lindo. Meu Deus. Nossa, eu Ele falei, meu Deus. achando que era o parque de diversões, né? Ele se Sim, ele divertindo. tá. Ele, tipo, eu cheguei primeiro que você, sabe? Tipo, algo assim. Meu Aham. Deus, foi um aperto no coração. Pra mim, foi a pior coisa. Eu falei, Nossa, nunca mais. imagino. Eu posso até deixar a criança fazer o que ela for, mas eu tô sempre atrás. Eu sigo a criança e você não entra em nenhum quarto sem mim. Não deixo mais. Ai, Uhum. menina, que sufoco. Imagina. Nossa, foi horrível. Que perrengue. Mas assim, essa foi, graças a Deus, minhas 2 piores experiências. É, eu já tive. Poxa, é bem legal você pega criando um carinho pela criança, a criança cria um carinho por você. Já teve famílias que, mesmo depois de eu ter parado de trabalhar por 6 meses, eles mandam mensagem falando: Nossa, eu posso te contratar? Eu sei que você não está trabalhando como babá, eu sei que a sua agenda está corrida, mas eu posso te contratar só para vir aqui por um dia e ver a criança, porque a criança está com saudade de você? Ou a criança quer te Ah, contar Que que ela arrancou o amor. primeiro dente dela, sabe? Então, assim, Ah, é muito gostoso, é bem legal isso. ai, eu amei. se Sim. apega, né? Tanto você quanto a criança. Que amor, Sim, gente. é bem difícil quando você vai sair. Eu chorei, né, quando eu terminei meu au pair. Eu chorei muito, porque era minha bebezinha. Então a gente pega carinho e as crianças também pegam carinho pela gente. Por isso que é, né, bem importante o trabalho de babá ser valorizado. Faz bem pro seu filho também, não só para babá, mas faz bem pro seu filho. Sim, com certeza. Uhum. Ai, eu nem imagino eu contratando uma babá pra ficar com a Catarina, com a Marcela. Eu acho que eu ia sentir muita falta. Sim, sim. Tem bastantes mães que reclamam disso. Eu já vi elas reclamando com as babás mesmo, que sente inveja, né, por não poder passar o dia com as filhas e a Uhum. babá pode. Infelizmente é a vida, assim, né? Hoje em É, dia eu não acho tem que a jeito. gente pode
tem mais empregos, né, que permitem a gente poder trabalhar de casa, então isso está ajudando bastante. Mas é a vida, uma hora a gente vai ter que deixar nossos filhos, normal. Então é isso, gente. Nossa, que papo gostoso, né? No sentido de informação, muita curiosidade legal, muita Sim, coisa legal. Que eu nem sim. imaginava. Tipo, meu, esse negócio do banho. Cara, É, tá chocada até agora. tô chocada, gente. Sim. Muita curiosidade, muita coisa legal. Vi, você tá convidadíssima a voltar aqui e contar mais histórias, mais Com experiências. Sempre certeza. que você quiser, a gente tá aqui. Muito obrigada por vocês me receberem aqui. Eu adorei. Vocês são um amor de pessoas. E Ah, ia ter um monte de história. Vamos marcar depois. A gente fala só sobre os perrengues, as curiosidades, né? A galera que ouviu o sim, podcast tiver mais perguntas, eu posso voltar para responder. E vamos marcar de novo. Eu adorei. sim, sim, com Obrigada por certeza. confiar no nosso trabalho. Vi, agora, sempre no final, a gente pede para as meninas deixarem uma mensagem. Pode falar sua mensagem, sua dica, qualquer coisa que você quiser. Eu sou péssima com isso, mas a minha dica, eu acho que se você, não sei, correr atrás dos seus sonhos, sabe? No meu caso, para mim vir para os Estados Unidos, eu não via muito saída, mas hoje em dia tem a internet, tem o podcast de vocês, né, que ajuda bastante com todas as informações. Então, né, e é uma ótima cuidar de crianças, trabalhar com crianças, principalmente aqui fora, é um ótimo trabalho. Então, né, para quem pretende seguir esse ramo, sabe, se especializa, aprende, faz os cursos, estuda, segue a Flávia Kalina, segue o podcast de vocês. É, e é isso, sabe? Não precisa ter medo, né? É um trabalho muito legal, você é bem remunerada, e sem falar que aqui dentro dos Estados Unidos tem várias categorias de babá, que eu, né, até esqueci de falar. Mas então, se você for uma babá mais especializada em uma área mais específica, você ganha muitíssimo bem, você segue uma carreira com isso. Então é isso, sabe? Se você tem interesse, é um ótimo trabalho e que eu super recomendo. Gente, que ótimo. Muito Você é legal. maravilhosa, Vi. Obrigada. É Vamos mesmo. lá. Olha os Obrigada a gatos. vocês. É. Os filhinhos dela. Eu só tenho ela, tá minha, gente, ela quer carinho. Então vai lá, dá atenção pra você. É gata ou gato? É a gata, a Nala. Ela tá lá na porta Oh. do meu quarto miando. Ai, eu Só que amo. eu tô na Olê, sala. qual Eu que é o não nome? sei por que ela Ai, foi. tadinha. Olê, qual que é o nome das suas gatas? É É Julinha, né? Júlia. Isso, Júlia e Marcela. Ai, que gracinha, nome de ser humano. Eu gosto. Eu acho legal também. Meu noivo, ele tinha um gato, um cachorro que chamava Gilmar. Eu Gente. amei. Eu amo o nome de humano em bicho. É engraçado, eu gosto também. Vi, obrigada. Obrigada por confiar na gente. Obrigada por estar aqui, disponibilizar seu tempo. Que horas são aí na Califórnia? Agora? São 10, vai dar 10h40 agora, da Olha. manhã. Agora aqui são 3h40 da tarde. Então, Isso. Sim, obrigada sim. por disponibilizar pra gente esse tempo, a sua manhã. E assim, foi um papo super legal, gente. Quem gostou, curte, compartilha. Quiserem deixar alguma pergunta ali pra gente no próprio feed mesmo, nos stories, pode deixar que a gente manda pra vir. E é isso. Sim, É gente, muito isso. obrigada, viu? Imagina. Sucesso pra vocês. Obrigada, Obrigada. gente. Um Tchau, beijo, tchau. gente. Beijo, Beijo, Tchau. gente. tchau. Tchau.